com 29 colegas na reunião. Está até melhor do que uma AB. Deixa eu compartilhar, pessoal, aqui o nosso slide, tá? Então, a gente vai agora... Eu vou explicar aqui mais algumas partidas, porque a lógica das partidas ela é importante, porque é o princípio dos comandos para automação, né? Então, envolve essa lógica. E essa lógica foi a que evoluiu para comandos mais complexos. Essa lógica que é aparentemente mais simples dos comandos, evoluiu para comandos mais complexos, que é os que a gente trabalha com os CLPs, né? Então, eu acho que eu compartilhei, é melhor compartilhar o desktop. Aqui vocês conseguem ver tudo que eu estou vendo. Bom, então, vamos para a partida de número 4, né? Diagrama funcional de uma partida direta do motor Darlander, nesse caso aqui, ó. Bom, o que é o motor Darlander, né? O motor Darlander é um motor de 2 velocidades. E aqui no... Só que... Ó, ele é um motor, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa janela. Que a gente consegue alterar a velocidade dele a partir da ligação dele. Tá pequenininho. Deixa eu dar um aqui. Não aumenta, não. Bom, nesse canto aqui, ó, a gente consegue ver 2 tipos de fechamento para esse motor. O que é o fechamento de um motor? É a forma como eu ligo os terminais do motor. Então, o motor, no caso o motor Darlander, eu tenho 2 formas de ligação do motor. Então, uma delas, né, dessa forma aqui, parecida com um triângulo, e a outra dessa forma aqui, parecida com estrela, mas não é a partir da estrela triângulo, tá? A ligação do motor Darlander é só para alterar a quantidade de polos do motor. Então, se eu altero a quantidade de polos do motor, existe uma equação, pessoal, que a velocidade do motor é 60 vezes a frequência sobre a quantidade de pares de polos. Então, se eu aumento a quantidade de polos do motor, eu diminuo a velocidade dele. Então, o motor Darlander ele funciona dessa forma. A gente tem 2 maneiras de ligar. Quando eu ligo de uma maneira, eu aumento a quantidade de polos, diminuo a velocidade do motor. Quando eu ligo de uma outra maneira, eu diminuo a quantidade de polos e aumento a velocidade do motor. Então, é um motor de 2 velocidades. Dependendo de como eu estou ligando, eu estou operando ele na velocidade mais baixa ou na velocidade mais alta. Eu botei para gravar, não botei? Botei. Então, agora, para esse tipo de motor, né, ele é um motor que tem 6 terminais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Para eu ligar ele na baixa velocidade, eu vou ligar direto ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui os fusíveis, né? Aqui é a alimentação trifásica, ó. Tem os fusíveis aqui, né? E aí, se eu fechar essa contactora C1, eu vou alimentar aqui, passando pelo relé de sobrecarga, alimentar direto os 3 terminais aqui, o U1, V1 e W1. Essa ligação direta aqui me dá a velocidade mais baixa. Se eu fechar só a contactora C1, deixar a contactora C2 e a contactora C3 aberta, né? E aí eu estou ligando o motor direto. Lógico, aberta significa que não tem... elas não estão com esses contatos fechados, né? Eu estou fechando só C1. E se eu, de outra maneira, não fechar C1, não fechar C1, fechar C2 e fechar C3, ó, fechar esses 2 aqui, aí o que que vai acontecer? Ó? Eu vou ligar o motor por aqui, ó, né? Vem no trifásico aqui, vai passar por C3, passa pelo relé de sobrecarga, aí eu alimento direto W2, V2 e U2, ó, aqui embaixo, e aí eu fecho o 1, V1 e W1 pela contactora C2, como se fosse um jumper, né? Ó, eu fecho C2 ligando com o U1 com V1 com o W1.
é como se eu estivesse passando um curto nesses 3 terminais. E aí eu tenho a segunda velocidade do motor. Eu não sei se o Gabriel queria falar alguma coisa, acho que foi Gabriel. Deixa eu ver, o Gabriel Miranda, queria falar alguma coisa, Gabriel? É porque apareceu uma mensagem aqui, não sei se... Bom, então, qual é a lógica desse comando? Ou eu ligo a contactora C1, ou eu ligo a contactora C2 e C3, né? Então, eu não vou poder ligar C1 e C2 e C3 ao mesmo tempo. Ou eu ligo só C1, ou eu ligo C2 e C3, né? Então, meu comando aqui, ó, vai ter que fazer isso. Vamos observar aqui esse circuito de comando, ó. Então, tem aqui a fase, né, neutro, 220, passando aqui por um fusível, né? Aqui, um contato do relé de sobrecarga FT1, que é da ligação a baixa velocidade. Aí, ó, tem mais um contato de relé de sobrecarga, porque eu tenho agora 2 relés de sobrecarga, né? É um para cada tipo de velocidade. Então, aqui é da segunda velocidade. Então, eu coloco os 2 relés de sobrecarga em série. Por que eu coloco em série? Porque qualquer um deles que disparar vai abrir o circuito e aí o meu motor vai parar, né? O meu comando vai parar, o meu motor vai parar. Ok, então eu tenho 2 relés de sobrecarga em série, ok. Aí segue aqui o botão de stop, né? Ó, que é um botão fechado. Ó, quando eu pressiono, ele abre o circuito. Então, isso aqui é o básico, a gente já viu, né? Aí a corrente vem para cá, desce, pode descer por aqui. E aí eu tenho 2 ramos agora. Tem esse ramo aqui do lado esquerdo, que se eu pressionar a botoeira B1, eu vou fechar esse circuito aqui, ó, que vai me ligar a contactora C1. Então, se eu pressionar o botão B1, eu vou estar fechando aqui, ó, partindo o motor com baixa velocidade, né? Mas a velocidade, pessoal, é assim, ó. A frequência ela é fixa, né? 60 é fixo. Então, por exemplo, se eu tenho 4 pares de polos, né? A velocidade ela vai ser baixa. Se eu tiver 2 pares de polos, que eu diminuir a quantidade de pares de polos, aí a velocidade vai ser mais alta. Observe que essa velocidade é o dobro da outra nesse exemplo, né? Então, a baixa velocidade é uma velocidade que é o dobro da outra nesse exemplo aqui, ó. Devido à quantidade de pares de polos ser o dobro da outra, né? Então, muito bem, eu pressionei B1 aqui, liguei C1, fechei aqui, ó, e o meu motor partiu. Liguei só C1 aqui, tá vendo? Ó? Quando eu pressionei essa botoeira, pressionando a botoeira, ligou C1, C1 fecha esse contato, que é o contato de selo, né? Para manter fechado aqui. Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, o meu motor, ele partiu, né? Partiu aqui, tá ligando, ele ligou numa velocidade mais baixa. Aí, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pressionar aqui a botoeira B2. B2. O que a botoeira B2 vai fazer, né? Observe que eu tenho aqui o intertravamento mecânico, ó. A botoeira B2, ela tem um contato aberto desse lado e tem um contato fechado desse, ó. Então, essa B2 está intertravada aqui, ó, com o circuito da contactora C1. Então, isso aqui é o intertravamento mecânico, né? Quando eu pressionar B2 aqui, ó, eu vou abrir esse circuito aqui, ou seja, eu vou desligar C1, né? Então, à medida que eu pressiono a botoeira B2, quando ela começa a querer fechar, ela já abre aqui, ó, já desliga C1. O C1 desliga, ó. Ok, aí fechei B2. A corrente vai vir agora por aqui e vai ligar C2. C2 vai fechar esse contato aqui, ó. Vai fechar. Vai fechar o curto aqui, ó, nesses 3 terminais do motor. Quando C2 é energizado aqui, aí ela fecha esse contato, ó, que fecha C3. Então, C2 é fechado primeiro e a própria contactora C2 vai fechar o circuito do C3. Então, o C2 fecha primeiro, fazendo curto, e aí depois o C3 vem
e faz a segunda ligação do motor para a velocidade mais alta, a segunda velocidade do motor. Então a gente tem aqui, ó, que quando eu pressionar B1 também, ó, se eu voltar a pressionar B1 para mudar para a velocidade mais baixa, está intertravado mecanicamente. Então esse contato fechado aqui vai abrir, né? Então aqui, ó, no esquema de comando do motor da Harlander, eu tenho selo dos dois lados, né? Quando fecha C3, fecha o selo aqui, né? Ó. Eu tenho selo para as duas velocidades. Eu tenho intertravamento mecânico, né? Ó, de botoeira, para garantir que quando eu fechar para uma velocidade, automaticamente eu já vou desligar o fechamento da outra, né? Da velocidade anterior. Além disso, nesse fechamento da velocidade mais alta, eu acionei primeiro a contactora C2 e a contactora C2 fechou esse contato e acionou a C3 para garantir que eu vou fechar o curto primeiro e depois que eu vou alimentar. É como se eu dissesse assim, ó, a contactora C2 é o estagiário que vai lá fazer o fechamento aqui do curto, e aí só depois que eu vou ligar o motor aqui na contactora C3. Então C2 tem que fechar primeiro para depois eu ligar a alimentação aqui do C3. Então esse é o que esse comando está fazendo. E aqui são os LEDzinhos em paralelo para mostrar quando uma velocidade ou outra estiver ligado, né? Então vou abrir aí, eu compartilhei com vocês no chat, pessoal, o link, tá? Você pode abrir, né? O colega pediu para botar o zoom. Então eu vou botar aqui o zoom. Então, aqui na lupa, agora eu vou abrir o comando, ó. A gente vai ver a mesma coisa no comando agora. Então tá aqui o comando, ó, do motor da Harlander, né? Aí o zoom, ó, vocês vão acompanhar comigo aqui em cima, na parte de cima aqui da janela, ó. Então, esse esquema é o mesmo esquema que está lá no slide, tá? Eu vou dar um play aqui. Vou ligar aqui o disjuntor motor do motor da Harlander. Vou ligar aqui o disjuntor do quadro de comando. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, eu vou partir aqui na velocidade mais baixa. A gente viu que se eu pressionar esse botão S1, eu vou ligar essa contactora K1, que vai fechar essa ligação direta, que vai me dar a velocidade mais baixa do motor. Então, vou fazer isso. Ó. Fechei. Motor no sentido horário, contactora K1 fechada. Quando eu pressiono aqui o botão S1, a gente percebe que esse S1 aqui abre, ó, é um intertravamento mecânico, né? São dois contatos da mesma botoeira. Ó. Okay? E aí o selo aqui, ó, da contactora Q1, K1, né, fechou o circuito, o selo. Ó. Então, mesmo eu soltando a botoeira, o circuito está selado por aqui. Muito bem, além disso, quando eu liguei K1, tem um intertravamento elétrico aqui, ó. Né? Eu tenho um contato aberto dessa contactora, um contato fechado, né, que abriu, dessa contactora aqui. Então, quando o K1 foi acionado, o contato fechado abriu, observe que está aberto. Ó. E aí eu não aciono a contactora K2 nem K3, né? Então, eu tenho um intertravamento elétrico, ó, contactora K2 e um contato fechado de K2, contactora K1, contato fechado de K1. E tem o intertravamento mecânico, botoeira S1, botoeira S1, botoeira S2, botoeira S2. Ok. Bom, o intertravamento mecânico é para garantir que eu não preciso parar para mudar de um braço do circuito para o outro. Então, se eu quiser aumentar a velocidade, fechando K2 e K3, eu não vou precisar dar o stop no circuito. Né? O intertravamento mecânico vai fazer esse stop automaticamente para mim. Ó. Quando eu pressionei aqui S2, ele já deu o stop aqui, ó, abriu o circuito da K1, né, ó, automaticamente. E aí, K2 fechou, né, a K2 fechou, que é essa aqui, ó, do curto, né, fechou o curto, preparou a ligação. E aí, depois que fez a ligação, o contato aberto de K2 fechou e entrou a K3, que é a contactora
que mandou a alimentação para essa nova ligação do motor. Então, a gente fez aí, explicou o comando, né, para partir um motor Darlander em duas velocidades, né? Então, velocidade mais baixa, velocidade mais alta. Velocidade mais baixa, velocidade mais alta. Observe aqui, ó, ele até mostra aqui na simulação, né? Ó, velocidade 1, aí já está na velocidade 2, ó. O simulador mostra a velocidade que o motor está. Velocidade 1, velocidade 2, a gente tem aí a partida do motor Darlander. Alguma pergunta aí, pessoal, dessa partida do Darlander? Só essa parte aí do curto-circuito. Desse Por aqui. que é que não dá problema nesse caso aí? É o fechamento, né? Deixa eu voltar aqui, ó, na figura. Observe, ó. Na primeira ligação, ó, é essa aqui do Darlander, ó. É só ligar os 3 fios, ó. Tá vendo, ó? Um U, um W, um V. Eu ligo esses 3 fios, ele já está configurado para delta série aqui, ó. Só que eu não queria entrar nesse detalhe não, mas ele fica, se eu ligar direto aqui, ó, o 1V1W1, ele parte em delta série. Aí para eu em estrela paralelo, que é essa segunda ligação aqui, ó, aí eu tenho que fazer um curto aqui, tá vendo, ó? Esse curto aqui, ó, é um U, um V e um W, ó. Eu faço um curto aqui, ó, desses 3 bornes, tá vendo? Para eu poder fazer essa ligação das bobinas, que é a estrela paralela. Então, eu abro esse K1, né, e faço um curto do U1 para o V1 para o W1. E aí quem está fazendo esse curto é o K2, que é fechando esse centro dessa estrela aqui, ó. E aí alimento pelos outros terminais, e aí ele vai me dar a segunda velocidade. Beleza? Beleza. Beleza. Então, pessoal, esse é o Darlander. Vamos para o nosso próximo comando. O Darlander aqui foi legal porque ele juntou intertravamento elétrico com intertravamento mecânico que a gente viu no comando anterior. Então, vou voltar aqui para o nosso slide, né? Então, esse é o motor Darlander. Agora nós temos a partida estrela-triângulo, tá? Partida estrela-triângulo. Bom, a partida estrela-triângulo, como a gente falou, você como se você estivesse ligando um ventilador de 220 em 110. Então, você tem um ventilador preparado para 220, mas se você ligar em 110, aí ele vai funcionar mais devagar. Da mesma forma, é na estrela triângulo, né? Eu preparo o motor para ele partir como se fosse na maior tensão, mas ligo na menor. Aí ele parte mais devagar. E aí depois eu faço o fechamento para ele ficar na velocidade normal. E aí ele entra com o torque, velocidade, corrente nominal. Como é que isso acontece, né? Bom, aqui ó, eu tenho o diagrama de potência. Vamos ver como é que é o diagrama de potência. Fechamento estrela-triângulo. Né? Aqui. Você botou alguma figurinha legal aqui. Se tem alguma figurinha do motor. Bornes do motor para estrela triângulo. Bom, tá boa essa figurinha aqui. Essa aqui já vai ajudar. Pelo menos a parte do estrela. No vídeo, né? Ver se tem uma figurinha melhor. Bom, aqui, ó. Pronto. Aqui, pessoal, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma nova aba. Nova aba. Nova aba. Se ele fica maior. Eu queria só
da estrela e do triângulo. Bom, não sei se dá para vocês verem isso aqui, tá? Ó, aqui é o fechamento em estrela, ó. Uma bobina, um motor trifásico, ele tem 3 bobinas. Tá aqui uma bobina, ó. Aqui outra bobina e aqui outra bobina. Aqui é o fechamento em estrela, né? Observe que parece uma estrela aqui, ó. E aqui o fechamento em triângulo, ó. Vou fazer assim, vou abrir só a imagem, né? Abrir imagem, cadê? Vamos ver imagem. Aqui. Então aqui eu tenho as 3 bobinas do motor. Se eu fazer esse fechamento, ó, um curto-circuito aqui, ó, e alimentar nos outros 3 bornes, eu estou fazendo essa ligação em estrela. Eu fechei um curto aqui das 3 bobinas, ó, aqui, e alimentei nas outras 3, ó, com as 3 fases da rede elétrica. Essa é a ligação em estrela. Já a ligação em triângulo, vou pegar aquela outra figurinha, essa aqui. Já na ligação em triângulo, ó, o que eu faço? Ó? Eu ligo o começo de uma bobina com o final da outra. O começo de uma bobina com o final da outra, o começo de uma bobina com o final da outra. E cada um desses 3 jumpers eu alimento na rede. Ó. Então, ligou o começo de uma bobina com o final da outra e eu alimento. Começo de uma bobina com o final da outra, e aí esse jumper eu alimento. Começo da bobina com o final da outra, e esse jumper eu alimento na rede. Então, isso é a ligação estrela-triângulo, fisicamente falando, né? Fisicamente falando. É só uma forma de ligar os fios na caixa de ligação do motor. Muito bem, qual o objetivo dessa ligação? É fazer com que eu parta o motor com uma tensão raiz de 3 vezes menor, né? Aí ele vai ter uma corrente de 1/3 da corrente que ele teria, né? A corrente vai reduzir para 1/3, né? Vai reduzir para 33% só. E também o torque, né? Então, aqui, ó, como é que eu vou fazer essa ligação? Quando eu ligo aqui o disjuntor motor, circuito de potência, eu tenho que fechar primeiro em estrela, né? Então, para eu fechar em estrela, eu vou ter que ligar a contactora K1, ó, que eu vou alimentar aqui as 3 fases do motor, e os outros 3 bornes eu vou ter que fazer um curto, ó, por aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Na ligação em estrela, eu vou ligar K1 e vou ligar K3. Porque aí eu fecho aqui o curto, ó, da estrela, o fechamento da estrela, e a alimentação que vem da rede. Aí eu estou partindo em estrela. Aí depois, né, disso, eu tenho que desfazer o curto do fechamento de estrela e tenho que fazer esse fechamento aqui, ó, que é a alimentação que vai ficar entre W1, por exemplo, e V2, né, o jumper, né, ó, essa contactora aqui vai fazer os jumpers, ó, os jumpers do começo de uma bobina com o final da outra, ó. E aí esses jumpers já vão estar alimentados pelas 3 fases. Então, K3 fecha o curto, K2 faz os jumpers e a alimentação vem da rede. Tá certo? Direto, né? Então, vamos olhar aqui para o comando, né? Como é que acontece. Ó. Então, liguei aqui o disjuntor do comando. Tem um botão aqui de desliga. O botão de liga, né? Que é aberto. Aqui o contato de selo, ó. Aí, quando eu pressiono o botão B1 aqui, o que acontece, né? Eu vou energizar K1, né? A corrente desce aqui. Energiza K1. E, ao mesmo tempo, a corrente também desce aqui e energiza o temporizador. Então, aqui eu tenho um temporizador. O que esse temporizador faz, né? Quando energiza K1, aqui fecha e fecha o selo, né? O temporizador, ele é um temporizador que ele faz o seguinte, ó, ele começa a contar um tempo, que a gente que ajusta, e após a contagem desse tempo, ó, aqui T1, tá vendo? O temporizador é o T1. Então tá aqui o contato do T1, ó. Esse temporizador, ele chaveia esse circuito aqui, ó. Então, quando eu energizei o T1, ele está ligado para a contactora K3, ó. Então, nesse momento, tá K1 e K3 ligados.
K1 e K3 ligado em estrela. Aí o temporizador começa a contar um tempo. Depois do tempo que a gente que programa, ele faz isso, ó. Ele comuta o circuito para o outro lado. E aí desliga o K3, né, que é o que a gente falou, ó, desliga o K3. E aí vai ligar quem? O K2, né? Vai ligar o K2, fechando os jumpers da ligação em triângulo. Então é isso que a chave estrela triângulo faz. Eu vou abrir aqui o simulador, ele está nesse arquivo que eu mandei para vocês também aí no chat, né? No chat aqui da aula, eu mandei um link de um arquivo zipado que tem esses comandos, para vocês poderem simular aí também no computador de vocês, tá? Então eu vou abrir aqui o estrela triângulo, ó. Partida estrela triângulo. Ele fica nesse arquivo que eu compartilhei com vocês, ó. É o arquivo partidas da aula 4. Ele está bem aqui, ó. Eu coloquei aqui no chat aqui, ó. Se eu botar aqui para mostrar a conversa, aí tem aqui o link, ó. Aí você consegue baixar todas as partidas dessa aula de hoje, tá? Então, já abriu. Opa, não abriu, né? Deixa eu abrir aqui, partida estrela triângulo, ó. É isso, né? É. Então, vou dar um zoom aqui para a gente olhar melhor. Vou colocar para simular. Já vou ligar aqui os disjuntores. Disjuntor motor e disjuntor de comando. E vamos olhar aqui o comando. Eu vou fazer o seguinte, para essa simulação, eu vou fazer uma configuração bem simples, pessoal, aqui. Eu vou fazer a seguinte configuração no simulador, observe, ó. Eu vou clicar aqui em arquivo, vou clicar aqui em configuração. E aí eu vou diminuir um pouco a velocidade da simulação, para a simulação ir mais devagar um pouco. Só para ver se a gente consegue acompanhar melhor, tá? Então tá aqui, eu vou dar o play na simulação, vou ligar aqui os disjuntores. O outro disjuntor está aqui em cima, vou ligar logo ele. Pronto. Aí vamos ver o comando agora, ó. Estrela triângulo, ó. Então, um botãozinho de desliga, não vou usar agora. O botão de liga. E aqui o selo da contactora K1, né? Quando a contactora K1 entrar, eu vou fechar o selo aqui, e aí a corrente vai descer por aqui, ó, e vai ligar também K3, ó. Enquanto essa bobina da temporizadora estiver contando, observe, ó. Ó. Energizei K1, né? E energizei a bobina da do temporizador. Aí ele está contando, eu ajustei 10 segundos. Então, enquanto está contando 10 segundos, o contato do temporizador está aqui, ó, ligando a K3. Então, eu estou com os contatos K3 e K1 fechados, ó. E aí o meu motor está em estrela, né? O motor está girando em estrela, né? Uma velocidade mais baixa. Ó, o temporizador vai acabar, ó, a contagem. Ele vai comutar esses contatos agora, ó. Observe aqui, ó. Comutou. Aí ele desligou o K3, né? Que era do fechamento em estrela. E aí fechou o K2, que é os jumpers, né? Observa, quando fechou para cá o circuito, a corrente desce por aqui, e aí energiza K2, aí eu passo a ter, ó, K1 e K2, que é a ligação em delta, né? Então tem, ó, observe, ó, W1, ó, tá fechado aqui, ó, com V2, ou seja, o começo de uma bobina com o final da outra. V1 tá fechado, tô seguindo aqui, né, o caminho, ó. V1 tá fechado com o 2, ou seja, o começo de uma bobina com o final da outra, e aqui o 1 está fechado, ó. O 1 está fechado com W2. É sempre assim, ligação em delta é o começo de uma bobina com o final da outra. E aí você alimenta, aqui por K1, você alimenta o trifásico nessa ligação, né? E aí a gente teve o estrela triângulo, né?
Onde é que eu configuro? No temporizador, ó, a gente configura aqui o tempo. Ó. Então, eu botei aqui vezes 1 segundo, 10 vezes, né? Então, 10 vezes 1 segundo me dá 10 segundos. Então, esse meu relé estrela triângulo, né, temporizador, ele vai contar 10 segundos para fazer essa comutação aqui. Se eu encontro uma foto dele só para mostrar para vocês, né? Relé estrela triângulo. Tá aqui ele, ó. Então, esse aqui é o relé estrela triângulo. Você energiza ele, ele começa a contar, e aí ele comuta, né? Ó, ele comuta, tá? Comuta os seus... É como se fosse uma chave que entra um caminho e sai em 2 caminhos, ó. Por exemplo, se você usar esse lado aqui, entra no 15, sai 16 ou 18, né? Se você usar desse lado aqui... Ó, quando está com essa setinha para fora, é porque ele vai, por exemplo, que vai ficar o 25 e o 26 enquanto o relé tá contando, e depois ele vai chavear, né? Vai chavear aqui provavelmente para o 28 aqui. Teria que ver o manual desse relé estrela triângulo. Mas é isso que ele faz, é essa atuação que ele faz aqui, ó. Depois da contagem do tempo, ele comuta o contato. E aí a gente tem a partida estrela triângulo, uma partida que você diminui a tensão, diminui a corrente, diminui o torque na partida para atender aí as necessidades da concessionária de energia, no caso da Enel. O que a gente tem lá no laboratório não é esse aqui da VEG, não, é diferente. Aqui você ajusta o tempo, tá vendo? Ó? Com uma chave de fenda. Ó. Você ajusta o tempo aqui. O tempo que você quer, né? Então, mais uma vez, ó, vou ligar aqui, só para a gente finalizar essa simulação do estrela triângulo, né? Vou ligar os disjuntores. Vai partir em estrela, ó. Ligou K1, ligou o relé temporizador estrela triângulo, ó, e fechou o selo. Esse selo aqui está me ligando também o K3, e aí eu tenho K1 e K3, ó, ligados com fechamento em estrela. Aí o relé aqui, estrela triângulo, ele vai contar o tempo, e depois do tempo contado, ele vai chavear aqui do 55,56 para o 55,58, nesse caso aqui. Ó. Ele vai contando. Ó. Você que ajusta com uma chave de fenda, geralmente esses relés, você ajusta o tempo com a chavezinha de fenda. O tempo que você quer para que ele comute. Ó. Vai comutar agora. O tempo acabou, comutou. E aí, quando ele faz essa comutação, ele já, na hora que ele descola, ele já desliga o K3, né? Ele já desliga o fechamento em estrela. E quando ele cola do outro lado, né, aqui, ele liga o K2. Então, ele desliga o K3 primeiro e depois fecha o K2. Porque esse fechamento de K3 e K2 não pode ser simultâneo, né? Porque se eu fechar K3 e K2 ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? O trifásico vai vir por aqui e vai ter um curto-circuito trifásico aqui na estrela. Aí você papoca tudo, né? Então, por isso que esse tipo de relé é legal, porque quando ele vai comutar, ele abre primeiro, desligando o K3, e aí no próprio movimento mecânico dele, ele abre, desliga o K3 e fecha o K2, né? Ou seja, ele sempre, mecanicamente, ele vai sempre abrir o K3 antes de fechar o K2. Não tem perigo da gente ter um curto-circuito trifásico aqui, queimando tudo, né? Mecanicamente é impossível, ele precisa desfazer essa conexão aqui, mecanicamente, antes de fechar essa, né? Porque é o próprio movimento do êmbolo interno dele que faz isso. Tranquilo aí, pessoal? A partir da estrela triângulo. Então, vamos para a próxima, né? Então, vamos passar aqui para a próxima. Aqui, ó, é a chave para a partida compensadora. Como é a partida compensadora, né? É a mesma ideia da estrela triângulo. Se eu quero diminuir a corrente de partida,
eu tenho que diminuir a tensão de alimentação na hora que eu ligo o motor. Então, como é que eu posso diminuir a tensão na hora que eu ligo o motor? Lá no estrela triângulo, a gente ajeita o motor como se ele fosse receber uma tensão mais alta. Aí ele recebe uma tensão mais baixa e funciona mais lento. Aqui na partida compensadora, a gente vai fornecer uma tensão menor para o motor na partida usando um transformador, um autotransformador. A gente sabe que um transformador é capaz de baixar a tensão, não é? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar um transformador, que no caso é um autotransformador. Qual a diferença de um transformador para o autotransformador? É porque um autotransformador ele só tem uma bobina em cada fase, ó. Uma bobina, uma bobina, uma bobina. Um transformador normal, ele tem duas bobinas por fase, né? Então esse aqui ele tem uma bobina uma bobina apenas para cada fase. Aí observe como é que ele funciona, ó. Como é que eu vou dar uma tensão mais baixa para o motor? Da seguinte forma, ó. Se eu, na partida, né, a corrente vai descer trifásica por aqui, né, ó. Se eu não fechar K3, ó, não vou fechar K3, K3 vai ficar aberto. A corrente vai vir então para cá, ó, né? Aí eu vou fechar K2 na partida. Fechei K2, a corrente vai descer aqui. E aí aqui eu tenho o meu autotransformador trifásico, ó. Esse autotransformador, ele vai fechar, K1 vai fechar para que o transformador possa ligar. Que ligação é essa? É um curto, né? Eu estou ligando o transformador assim, ó. Como se eu estivesse ligando o transformador assim, ó. Esse centro aqui é esse curto aqui, ó. E aqui eu vou estar alimentando com as fases. Fase 1, aqui fase 2 e aqui fase 3. Então, o autotransformador, eu estou ligando ele em estrela, está ligando em estrela. O autotransformador, na partida, eu ligo o K2 e ligo o K1. Na verdade, é bom ligar o K1 primeiro, né? Ligo o K1 e depois ligo o K2, né? Porque é melhor fazer a ligação do estagiário primeiro, para depois alimentar, né? Então, eu ligo o K1 primeiro, depois ligo o K2. Aí eu liguei o meu transformador, ó, em estrela, tá aqui, ó. Esse fechamento estrela, essa ligação aqui. Aí, ó, eu tenho um tap central em cada bobina. Então, se eu tenho um tap central em cada bobina, eu vou a tensão total está na bobina toda, né? A tensão total está na bobina inteira. Mas eu estou pegando a tensão só de um pedaço da bobina, ó. Então, vai um pouquinho só de tensão de cada bobina lá para o meu motor, ó. Então, vai só um pouquinho de tensão da bobina do transformador lá para o motor. E aí eu estou partindo o meu motor com uma tensão mais baixa, porque o K3 está aberto, né? Então a corrente vem por aqui, ó, e desce pela metade, ou um pedaço da bobina do transformador. Professor, e esse pedaço é quanto? Aí você que regula no autotransformador, ele tem o ajuste de TAP. Tem um ajuste de TAP, que é para você dizer quantos por cento de tensão você quer que vá para o motor. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó. Então, ele tem um ajuste de TAP, né? Esse ajuste de TAP, nesse caso do autotransformador aqui, eu posso regular esse autotransformador para ele me dar uma saída de 65% da tensão, 80% ou 100%. Então, a gente que regula no autotransformador qual a percentual de tensão que a gente quer que vá para o motor. Então, a gente regula aqui qual o percentual de tensão que vai para o motor. Aí o motor parte pelo autotransformador, com a tensão mais baixa. Depois que o motor passou um certo tempo e o motor partiu, aí eu posso desfazer essas conexões e fechar o K3 para ele receber tensão plena, né? O motor vai receber a tensão total. Então é assim que funciona a partida
compensada, ou partida compensadora. Agora, como é que é o comando para esse negócio aqui acontecer desse jeito que eu estou falando para vocês, né? Aí tem aqui o circuito de comando aqui, ó. Só que aqui ficou de ver, né? Ficou muito para cima aqui o desenho. Bom, a gente tem aqui fase neutro, né? Ó. Aí aqui na fase, ó, desce o fusível, botão de stop, né? Aí eu tenho um botão de start aqui, o contato de selo. Aqui, ó, um intertravamento, né? Elétrico. E a contactora K1. Então, observe que a gente tem que fechar K1 primeiro, né? O que a gente viu, é o estagiário. Então, a gente, cadê? Pressionou o botão B1 aqui, ó. Aí eu alimento primeiro K1, fecho o selo aqui, né, ó. E aí, ao mesmo tempo, eu ligo esse relé temporizador, que é aquele mesmo relé ó, do estrela triângulo. Né? Ele vai contar um tempo e depois vai mudar, vai comutar, vai mudar a disposição da ligação dele. Então, liguei K1, ó. Quando liga K1, esse contato aqui de K1 fecha. E aí, como o relé de tempo está normalmente fechado para cá, ele vai ligar também K2. Então, assim que eu pressionei B1, fechou K1 e depois K2. Era isso que a gente queria, né? Ó, fechou K1, o estagiário, e depois eu fechei o K2, que é a alimentação. Ok. Aí o que está acontecendo agora que eu fiz esses dois fechamentos? O motor está recebendo 65% da tensão, 80% da tensão, vai depender do tap que eu botei no transformador. E aí o motor vai partir com a tensão mais baixa. E esse relé de tempo está contando. Quando ele terminar a contagem, o que ele vai fazer? Vai chavear para cá. Ó. Aí vai desfazer K2. Vai desligar K2. Ó. E aí vai ligar quem? K3. Que é quem? É aqui, ó, K3, alimentação direta. Então, quando o K3 estiver acionado, ó, eu tenho um contato fechado de K3 aqui. É um intertravamento elétrico. Quando o K3 estiver acionado, eu não vou poder fechar K1. Né? Porque se K3 estiver acionado, ó, e eu fechar K1, eu vou ter um curto-circuito por aqui. Ó. Então, eu tenho um intertravamento entre K3 e K1 aqui. Ó. Ok? Quando o K3 estiver acionado também, eu não vou precisar mais da ligação do relé. Então, quando o K3 estiver acionado, ó, eu vou abrir isso aqui. Ó. Não vou precisar mais dessa ligação do relé, porque eu vou estar selado aqui o K3 por aqui. Ó. E essa é a partida compensadora. Vamos abrir ela para a gente ver lá no simulador. Então, eu vou fechar agora esse. Vamos abrir a partida compensadora, né? Ou compensada. Então, essa aqui, partida compensadora. Então, aqui ela. Tudo feito no CAD-Simo, tá, pessoal? É aquele mesmo esquema, ó. Mesmo esquema lá. Então, vamos lá fazer funcionar logo, que a gente já explicou, né? Então, eu preciso ligar primeiro K1, depois K2. Aí o meu motor vai entrar com uma fração, um percentual da tensão, e depois eu desligo, posso desligar o K2 primeiro, aí desligo o K1 e ligo o K3. Vamos lá. Simula. Vou fechar aqui, ó. Opa, peraí, tem que fechar aqui o disjuntor do comando, né? Então, fechei o disjuntor. Vou ligar aqui, ó, na partida compensada, né? Com o autotransformador rebaixando a tensão. Bufo. Liguei, ó, ele fechou K1, depois fechou K2. Meu motor está recebendo tensão do transformador, uma tensão reduzida, e o meu temporizador está contando, né? Então, ó, fechei aqui, atuou, ligou o K1 e o selo. O K1 ligou aqui também, ó, para poder ligar o K2. Então, ele ligou primeiro o K1 e depois o K2. Ó. Só quando eu liguei o K1, deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá, ó. Liguei o disjuntor, pulsei aqui na botoeira, né? Quando eu pulsei na botoeira, eu liguei K1. K1 fechou seu selo, K1 fechou o curto aqui no circuito de potência.
K1 fechou também aqui, esse contato auxiliar, ó, que me ligou o K2. Então, o K2 só foi ligado depois que K1 ligou, que é o que a gente comentou para vocês. Esse K1 tinha que ser ligado primeiro e depois o K2. E aí a contactora, a temporizadora está contando. Para quê? Para poder fazer o chaveamento, né, e o motor poder entrar com a tensão total. Deixa eu ver se ele consegue voltar. Ou vou ter que começar de novo. Vamos lá. Então, liguei, partiu K1, K2 e está contando. Quando o K3 entrar, né, que vai ser aqui nesse chaveamento, ó, quando o K3 entrar, o K3 vai entrar desligando o K2. Então, esse contato aberto, que é de intertravamento, ele fecha. Ó, o K3 liga, fecha o selo aqui, ó, do K3, e aí ele pode abrir aqui, porque não vai precisar mais desse temporizador, porque ele já está com tensão plena. Né? Então, está terminando aqui a contagem, para ele comutar o contato do temporizador. E essa é a partida compensadora, ou compensada. Ó, vai comutar agora, ó. Aí ele vai tirar o K1 e o K2, né? Ó, e ligou o K3. Tirou o K1 e o K2, na verdade ele tira K2 primeiro, né? Porque, ó, aqui, quando ele comuta para cá, ele tira o K2, né? Tira o K2. Aí o K3 liga, né? Ó, o K3 liga. Quando o K3 liga, aí aqui abre, ó, e tira o K1. Então ele tira o K2 primeiro e depois tira o K1. Ó. Ele tira a alimentação primeiro e aí depois o estagiário pode ir lá mexer, né? Ele tira o K1, porque a alimentação foi desligada, né? Então essa é a partida compensadora, pessoal. Alguma dúvida dessa partida compensadora? Deu para entender? Semelhante à estrela triângulo, só que você usa um autotransformador para reduzir a tensão do motor na partida. Tranquilo? Podemos ir para outra? Vamos para a próxima partida. Toda essa análise de comando que eu estou fazendo aqui, pessoal, tudo isso aqui, se vocês estiverem entendendo direitinho, isso aqui é útil para caramba lá nos diagramas, na programação de CLP que a gente vai ver, tá? Mas extremamente útil. Professor. Tranquilo, né? Agora nós temos, ó, partida com soft start. Essa aqui já é uma partida eletrônica, né? Como é que funciona aí a partida com um soft starter, né? A partida com soft starter, você tem um circuito eletrônico de potência aqui, ó. Esse aqui é o soft starter, ó. É um dispositivo, deixa eu mostrar para vocês, é um soft starter. Ele é usado só para partir o motor. Depois que o motor parte, ele não tem mais função, né? Só na próxima partida. Deixa eu colocar aqui as imagens, ó, um exemplo aqui no soft starter. Ó, ele entra o trifásico aqui, ó, e a saída aqui embaixo vai para o motor. É um soft starter. Como ele cai fora depois da partida, eu tenho que manter a proteção do motor, né? Então tem que ter lá, se eu puder, por exemplo, ter um disjuntor motor, né? Não necessariamente ele vai ter as funções de proteção, tá? Se ele tiver, ótimo. Se ele tiver a proteção dele, então só precisa dele. Então entra o trifásico aqui, sai o trifásico para o motor e você parametriza nessa IHM. O que é que você parametriza? Aí depende do tipo de soft starter. E o que é que o soft starter faz? Ele eleva a tensão aos poucos. Então, em vez dele aplicar, por exemplo, uma tensão raiz de 3 vezes menor, que é o caso da estrela triângulo, ou então uma tensão que é 65%, 80% ou 100%, que é o caso da compensadora, o soft starter ele varia continuamente de um intervalo. Por exemplo, eu posso começar com 20% da tensão nominal até 100% da tensão nominal e ele vai crescendo aos pouquinhos. Eu não fico limitado àquelas poucas opções de tensão de partida. Ele vai partindo em rampa. Então ele vai, pouquinho em pouquinho, ele vai subindo a tensão. É a partida mais... soft start e inversor de frequência são as partidas mais suaves. Aí você não tem que se preocupar mais com pico de corrente. Porque
porque não vai ter pico de corrente, a tensão vai aos pouquinhos e a corrente vai aos pouquinhos, não vai ter pico. Então é ótimo para a partida de motor, esse tipo de aparelho, soft start. Como ele é de eletrônica de potência, ele é um tanto quanto mais caro. Se você não tiver orçamento para isso, você tem que pensar numa partida estrela-triângulo, ou a compensadora, eu nem digo tanto, porque também é caro para caramba o transformador, né? Soft starter aí, talvez a mais barata é só estrela-triângulo mesmo, senão você vai para soft starter. Então, é um equipamento eletrônico, né? Você vai alimentar aqui ele, ó. E aqui você vai ter um comando para acionar nesse caso aqui. Deixa eu pegar a soft starter lá do simulador, para vocês verem. Então, eu vou fechar isso aqui. Vamos ver a soft starter funcionando aqui no simulador. Partida com soft starter. Tá lá no arquivo que eu passei para vocês, tá? Então, bem simples, ó. Aqui é a soft start, ela fica aqui, ó, nesse menu aqui, ó. Aqui eu tenho a soft starter e aqui a interface de configuração dela, ó, do controle. Então eu uso esses dois elementos para a soft starter. Então esse aqui é esse aqui e esse da direita é para configurar, é o controle. Então ó, vou clicar duas vezes para você ver as opções que tem na soft starter. Então, os parâmetros aqui que no soft starter real, você parametriza aqui, ó, pela interface. Você vai apertando esses botãozinhos aqui e botando o tempo que você quer de subida, para a tensão subir ou para a tensão descer no desligamento, né? Aqui no CAD-Simo, a soft starter tem esses parâmetros aqui, ó. Eu tenho que dizer qual é a tensão nominal do motor. Eu botei aqui 380, ó, tensão nominal. Eu posso dizer o valor inicial que eu quero que ele parta, então para não partir, se eu não quiser partir o meu motor da tensão 0 até 380, eu posso começar aqui, por exemplo, com o mínimo aqui é 30%, ó. Então 30% de 380, né? Ó, aqui a tensão inicial de partida. Eu posso colocar de 30 a 100%. 30% de 380 me dá 114. Então eu vou partir esse motor aí, eu vou deixar 30% aqui. Com a soft start eu vou partir de 114 volts e ele vai subindo aos poucos até chegar em 380 volts. Uma partida bem suave. Qual o tempo que eu quero que essa partida aconteça? Botei aqui 10 segundos. Qual o tempo que eu quero que, na hora que eu desligar, né, eu quero também que a soft starter desligue o meu motor diminuindo a tensão. Aí qual o tempo que eu quero que seja esse desligamento? Eu botei 5%. Aí dá um OK, pronto, é a partida eletrônica. A configuração é muito simples, o setup, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom a mais aqui. Então tá aqui, ó. Um dispositivo aqui de proteção, né, para curto-circuito. Então eu vou ligar, ó. Vou ligar o disjuntor aqui do comando e vou ligar a soft starter. Vai partir o meu motor. Aí começou, ó, com tá subindo aos poucos. Eu botei 10 segundos, né? É porque eu tenho que só desfazer aqui, pessoal, rapidinho. É porque eu tenho que voltar aqui a configuração, né? Porque tá muito lento, né? Vou botar aqui mais alto. Para não demorar tanto a simulação. Vamos lá. Play, soft starter. Liguei um botão aqui na entrada da soft starter. Quando eu aciono o botão, aí, ó, a tensão vai subindo até chegar na tensão plena, ó. Vou desligar, ele vai diminuir aos poucos também, ó. 5 segundos para desligar. Para ligar, ele vai de 30% até 100%, 10 segundos. Ficou rápido demais agora. Mas é extremamente proveitoso esse tipo de partida, né? É muito suave. Daí o nome soft start, né? Partida suave. Então vai 37, 44, 220 volts, 247, 273 volts, 300 volts e o meu motor partindo, né? Até chegar na tensão plena, que é 380. E aí você regula os limites e regula o tempo. Para desligamento também, ó.
Vai desligando aos pouquinhos no intervalo de 5 segundos que eu parametrizei na interface dele. Ok. Essa é soft start. Tem soft start para várias potências de motor, né? Motores de pequeno até de grande porte. Então é só dedinho no botão aí, né? Você ligou aqui o trifásico, ó, e dá soft start para o motor, alimentou aqui a interface, nesse caso, e colocou um botãozinho externo só para poder ligar. Nesse tipo aqui não tem complexidade nenhuma, né? É só o dedinho lá no botão, lendo o manual, né? Você tem que ler o manual e aí parametrizar corretamente. E a última é a partida com inversor de frequência, que já é mais caro, tá? Esse tipo de equipamento, inversor de frequência já é mais caro, que é o último diagrama aqui, ó. Também é bem simples. O que o inversor de frequência faz, né? Onde é que está no cá de cima aqui o inversor de frequência? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nesse mesmo menu soft inversores, ó, o inversor de frequência, ele fica aqui, ó. Inversor de frequência AC e aqui o controle, ó. Esse aqui, o primeiro, é o inversor de frequência para monofásico, ó, que é o que eu estou usando aqui embaixo. E esse aqui é o inversor de frequência para trifásico. E aqui é a interface de controle, né, onde você vai parametrizar. Então, eu botei aqui o componente, né, e vamos explicar como é que como é que ele funciona, né? O princípio de funcionamento desse dispositivo, né, é o seguinte, ele é um pouco avançado para vocês isso, tá? Mas ele trabalha na frequência. O soft start, ele trabalha na tensão. A tensão vai variando aos poucos até chegar na tensão máxima. Ou vai da tensão máxima variando aos poucos até desligar, né? O soft start, ele controla a tensão. O inversor de frequência, ele controla a frequência. Para ele poder controlar a frequência, ele tem que zerar a frequência primeiro. Então, o que ele faz, ó? Aqui é o meu inversor de frequência, ó. E aqui é a interface de controle dele, ó. Então vamos ver aqui o inversor. Olha como é legal, ó. Eu tenho inversor de frequência que eu posso alimentar ele no monofásico e vai sair dele, eu posso ter esse tipo de inversor que eu alimento monofásico e sai trifásico dele. Professor, pode. Né? Você tem esses inversores e é usado para várias aplicações. Você quer ligar cargas trifásicas e você só tem uma alimentação monofásica, você pode usar esse inversor. Geralmente é usado para motores pequenos, né? Então, como é que ele consegue fazer isso? Entra monofásico, a fase neutro, aí ele mata a frequência. O que é matar a frequência? Ele transforma o sinal alternado, né? Que o sinal da rede não é alternado, ele transforma em contínuo com essa ponte de diodo aqui. Então, se o sinal é contínuo, não tem frequência, né? Zero, matou a frequência. E se ele matou a frequência, bem aqui, ó, depois desse link aqui, que é o chamado link CC, ele pode criar a frequência que ele quiser. Então, tem um circuito de eletrônica de potência que faz a criação da nova frequência. Então, ele matou a frequência de entrada, aqui, transformando em CC, em corrente contínua, o que era corrente alternada, e aí, através da eletrônica interna, ele gera as frequências que ele desejar aqui. Então, se eu tiver uma frequência menor, o meu motor vai girar mais devagar. Se eu tiver uma frequência maior, o meu motor vai girar mais rápido. Aí ele já passa a usar aquela mesma fórmula que eu mostrei para vocês, ó, a velocidade é 60F sobre pares de polos, né? Lá do Darlander, que eu falei que se eu diminuir os polos eu aumento a velocidade. Nesse caso, o inversor não mexe nos polos, né? Ele mexe aqui na frequência. Se ele diminui a frequência, ele diminui a velocidade. Se ele aumenta a frequência, ele aumenta a velocidade. É assim que o inversor de frequência ele trabalha. Ele mata a frequência, transformando o CA em CC, e aí depois ele cria a frequência que ele quer para abastecer aqui, para alimentar o motor. E aqui são as configurações que você pode fazer nesse inversor do cá de cima. Você pode dizer qual é a velocidade nominal do motor, aí você vai lá na placa do motor e vê.
você vai dizer se a sua aplicação, né? O seu controle vai ser com 2 fios ou com 3, que é aqui, ó, você pode usar 2 fios para controlar, ou 3. Aí você vai dizer qual a variação de frequência que você quer, ó. Eu quero variar na minha partida de 10 Hz, por exemplo, ó, do mínimo, até 50 Hz no máximo, considerando que é um motor de 50 Hz. Você pode também fazer a velocidade do motor variar os degraus, né? Então você pode configurar aqui nesse até 4 degraus de velocidade. Se o seu processo precisar de velocidades diferentes, aí você pode regular aqui no inversor, porque o inversor tem essa vantagem. O soft start é só para partida. O inversor, ele é bom na partida e ele te ajuda a controlar a velocidade em funcionamento. Então você tem tanto uma partida suave como um controle de velocidade em tempo real. E aí você pode configurar o tempo, aqui nem o soft starter, né, para acelerar, que é o tempo que ele vai da frequência mínima até a nominal, e o tempo que ele vai desacelerar. Então, vamos aqui simular, né, só para a gente finalizar. Então, liguei aqui, já parametrizamos o motor. Deixa eu ver aqui, dar um stop aqui. Deixa eu ver aqui se está configurado. 3.000, 2 fios, ok, de 10 a 50 Hz. Tempo de subida 10, descida 5. Ok. Então eu vou ligar aqui. Vou ligar aqui o inversor. Aí eu vou colocar ele para girar num sentido. Será que é a velocidade em simulação? Deixa eu ver. Configuração. Não, tá rápido. Só eu posso ter alterado alguma coisa antes de salvar, né? Não lembro se eu alterei alguma coisa. Fazer o seguinte, eu vou tirar esses condutores aqui. Salvar. Vamos lá. Estamos acabando, né, pessoal? Eu liguei o disjuntor aqui. Eu teria que rever aqui as conexões. Mas, pessoal, ele ia variar aqui na frequência, sabe? Tá ligado. Puxa, só aqui. Ok. 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 Tá tudo ok. Vou fazer o seguinte, eu vou ir fechando tudo aqui. E vou abrir de novo. Eu acho que não vai dar tempo de eu debugar esse, não. Pessoal, eu vou ficar devendo essa simulação para a próxima aula. Mas o inversor de frequência é isso, ele aumenta ou diminui a frequência. E aí você tem esse tipo de comando, né, parametrizado também. Então, vocês estão vendo que os comandos, né, eles evoluíram, né, os comandos evoluíram. Deixa eu salvar logo aqui também a lista de presença. Pronto. Então, os comandos evoluíram. E aí, nossa próxima aula, a gente já vai entrar nos CLPs, né? Então, eu mostrei aí o soft start, o inversor de frequência, para mostrar para vocês que os comandos, eles evoluíram. Então, para aplicações de baixo custo, a gente ainda usa esses comandos elétricos para partida de motores e tudo mais. Mas para aplicações de maior complexidade, a gente parte para os inversores de frequência, que é o que a gente vai começar na próxima aula, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Então vamos nessa. Tranquilo, né? mestre.